Hoje tem festa, Vanderlei Carrasco. Para Rafael de Souza Carrasco, meu filho, a João Antônio Conterrâneo, dedico. Bebendo uísque de marca ruim, acho que hoje este é meu fim. Na balada. Capítulo 1. Vanderlei Nogueira Araújo Carrasco, acredito esse ser o meu nome verdadeiro, após 3 longos anos de tratamento, lembro meu nome, onde nasci, o rosto dos meus pais, minha ex-mulher, meu último cachorro, meus sócios. O negócio com os americanos era muito atraente, a farra que parecia nunca ter fim, brigas, intrigas, meu carro esportivo, vida burguesa, a vontade de mudar, sair daquele buraco imundo que chamam de Zona Sul. Fez o que eu sou. Quer dizer, me trouxeram até aqui, clínica de reabilitação. Era isso ou cadeia, hospício, cemitério? Meu médico disse que é importante eu relatar minha história, do princípio, para poder me fortalecer, para que Deus tenha piedade de mim. Acredito na força divina. Foi ela que evitou minha morte prematura. Cristina e a faca, cocaína batizada, carros, mãos de caranguejeira e o revólver. A curva sinuosa da Rio Sul, mulher de policial, raio na partida de futebol em um campinho da várzea, tantas e quantas biqueiras. Não quero falar a princípio de morte, e sim da vida que hoje posso inalar francamente, limpo e careta. A morte tem alguns nomes: Cristina, Carlinhos, Rodrigo, Reginaldo, 21, Smith, Courtney, Gregory, Vincent, que por ora deixemos em seu devido lugar. A memória, o hoje, quero descrever a alegria de viver novamente, de ver o sol por entre essas nuvens esparsas. A criança que empina aquela pipa vermelha e branca ainda não sabe o que significa a dimensão desse céu e aonde o vento forte e incessante pode levar. A grama bem cuidada da clínica, o jardim que cresce bem aparadinho, flores e árvores escondem um muro alto, que fica mais alto quando considerado o arame farpado e a cerca elétrica. E para nós, que fique bem claro, é necessário o tratamento de choque, porque ninguém insana consciência quer parar com porra nenhuma. A moça que chegou semana passada estava gritando ainda, se arranhando. Vez ou outra morde um dos monitores e se continuar fazendo isso, ficará amarrada por mais alguns dias. Não come, não dorme, faz muito escândalo. Filha de um delegado da Polícia Civil, a moça representa o paradoxo dos tempos atuais. Lindinha, bem cuidada, cabelo liso, rosto perfeito. Estudou nas melhores escolas de São Paulo. Colégio Pio XII, faculdade, Anhembi Morumbi, comércio exterior. Envolveu-se com a pior espécie de marginais do centro. Dá para acreditar? Ninguém consegue imaginar Sara nas ruas do centro, dormindo embaixo de marquise, dando para conseguir trocado e mandava bater sempre. E fumando pedra em cachimbo ordinário. O pai mandava buscar sempre, mandava bater sempre, nunca na filha, nos outros. A culpa eram as companhias. A culpa era da mãe, que permitia tudo e dava dinheiro para Sara curtir a balada com os boizinhos de Moema, do Mackenzie, onde descobriu a cachaça, a maconha, o sexo, a cocaína, anfetaminas, drogas sintéticas em geral, o crack. Mãe, muitas vezes, financiando quartos emporcalhados na chafurda Call, boca do lixo. Ou Cracolândia, Hollywood.
Conheci Sara e outras tantas Saras em minhas andanças noturnas pelo centro de São Paulo. Cala a boca e me chupa, vadia descarada. Agora me lembro, foi num cinema pornô perto da São João que vi Sara fazer um boquete para um sujeito muito mal encarado. Entrei ali só para curtir a brisa de um baseado e presenteei a cena de uma moça muito linda, 2 fileiras à frente da minha, pagar com sexo oral as 2 pedras de crack que o sujeito havia prometido. Cadê? Piranha, já te falei, vou te dar. Se você ficar fazendo escândalo, eu torço esse seu pescocinho de patricinha, vadia. Agora engole tudo, puta. Espero que agora Sara consiga se livrar do vício. Pobre moça. Grita demais e é apenas a primeira semana de desintoxicação. Depois vem a abstinência e é apenas a primeira semana de desintoxicação. Depois vem a abstinência e, como costumamos falar, quero ver quem é quem. Parece que a porta do inferno se abre e a gente fica à beira do abismo esperando a baforada quente do capeta para vir nos buscar. Lembro-me que na minha adolescência foi a um retiro espiritual, acampamento Renascer, de uns 300 jovens e adolescentes. Ali havia circo, alguns palhaços e os filhos de famílias de classe média, mandado pelos pais como forma de amenizar os transtornos causados pelo vício da droga. 2 meninas e 3 meninos. Na segunda noite de fissura, fugiram, encheram a cara na cidade, Taubaté. Encontraram o que procuravam e voltaram para o acampamento, fazendo algazarra e tudo mais. Uma delas, que foi isolada no quarto por causa do comportamento agressivo, socou a janela e teve de ser conduzida ao hospital com cortes profundos nos pulsos. Ninguém soube o que aconteceu com a moça, mas eu vi muito sangue, até o caminho que levava ao portão do acampamento. Parece que esse negócio de sangue, ambição, aflição e orgia me persegue há muito tempo. Antes mesmo de o esperma de meu pai fecundar o óvulo de minha mãe, numa casa sem reboco e de chão de cinema, de cimento queimado no Jardim Girassol.